El día de ayer entramos a profundizar la importancia de recuperar la soberanía en la familia. Ontem nós falamos sobre a importância de recuperar a soberania da família. Porque al recuperar la soberanía, le devolvemos a la familia su importancia. Porque ao recuperarmos a soberania, devolvemos à família a sua importância. Los principios que aprendimos ayer Os princípios que aprendemos ontem son para que cuando tengamos la oportunidad de estar en lugares de autoridad como mujeres, são para que quando nós tenhamos lugar de autoridade como mulheres, podamos aprender a cambiar esos sistemas. possamos aprender a mudar esses sistemas. Mientras vivamos en el sistema que tenemos, Enquanto vivermos no sistema que nós temos, tenemos que obedecer al gobierno, temos que obedecer o governo, tenemos que pagar impuestos, temos que pagar os impostos, tenemos que de alguna manera tratar de vivir en paz con los hombres y con Dios. e temos de alguma maneira tentar viver em paz com os homens e com Deus. Así que no vaya a decir que yo ayer les dije que vayan a no pagar impuestos. Então vocês não vão dizer que ontem eu disse que não é para vocês pagarem impostos. Yo les enseñé el modelo bíblico, Eu falei qual que é o modelo bíblico, y nos toca a nosotros como agentes de transformación, e nós como pessoas de que transformação, ahora tenemos un conocimiento nuevo. que agora temos um conhecimento novo, Cuando tengamos el poder y la autoridad, quando tivermos o poder e a autoridade, vamos a cambiar ese sistema então vamos mudar esses sistemas para alinearlo al modelo de para Dios. alinhá-los ao modelo de Deus. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? De esa manera vamos a devolverle a la familia lo que le corresponde, las riquezas. E é dessa forma que vamos devolver à família as riquezas que realmente correspondem a elas. Vamos a slide número 4, por Ao favor. slide 4, por favor. Entonces, vamos a mirar los 3 sistemas de gobierno creados por Dios. Então nós vamos ver hoje os 3 sistemas de governo criados por Deus. En Génesis, cuando Dios crea el universo, lo crea con inteligencia. Quando Deus cria o universo em Gênesis, Ele o cria com inteligência. Lo crea con sistemas inteligentes. Ele o cria com sistemas Próximo inteligentes. slide. Por ejemplo, nosotros no creamos la música. Por exemplo, nós não criamos a música. La música está encriptada en la naturaleza. A música está encriptada na natureza. No podemos adicionar una nota nueva musical. Nós não podemos adicionar uma nova nota musical. Ya vienen preorganizadas. Elas já vêm pré-organizadas. Eso no es un invento del hombre. Isso não é uma invenção do homem. Es un diseño inteligente de Dios encriptado Isso é um desenho inteligente de Deus encriptado en nuestro mundo. no nosso mundo. Lo mismo es las matemáticas. A mesma coisa com a matemática. El hombre no puede alterar la matemática. O homem não pode alterar a matemática. Está inteligentemente encriptada en la naturaleza. Está inteligentemente encriptada na natureza. De la misma manera, Da mesma maneira, Dios nos ha dado sistemas en este mundo. Deus nos deu Próximo slide. sistemas nesse mundo Para que aprendamos a diseñar nuestras naciones para que aprendamos a desenhar nossas nações basado en su diseño inteligente. baseado em seu sistema inteligente. Próximo slide. El primer sistema de gobierno creado por Dios O primeiro sistema de governo criado por Deus es el autogobierno. é o autogoverno. Es el gobierno que Dios te dio sobre ti mismo. Esse é o governo que Deus deu para você, sobre você mesmo. Es el sistema de gobierno más importante Esse é o sistema de governo mais importante. porque de él dependen las naciones. Porque é dele que as nações dependem. Y es el único sistema creado antes de la caída. E é o único sistema criado antes da queda do homem. Cuando Dios le dijo al hombre, gobierna sobre todo, Quando Deus disse ao homem, governe sobre tudo, le da gobierno sobre los peces, sobre los mares, sobre la tierra. deu governo sobre os peixes, sobre os mares, sobre a terra. Vimos eso ayer, Nós vimos isso, pero no le da gobierno sobre otro ser humano. mas não dá governo ao homem sobre outro ser humano. No le dice a Adán que gobierne sobre Eva Não falou a Adão que governe sobre Eva antes de la caída. antes da queda. Porque donde no hay pecado, Porque onde não há pecado, no necesitas gobierno exterior. não é necessário governo exterior. Porque no necesitas que te controlen, Porque não precisa que te controlem. no precisas que te gobiernen Você não precisa que outros te governem si no tienes pecado. se você não tem pecado. Usted se gobierna Você governa a si mesmo directamente con Dios. diretamente com Deus. Así era antes de la caída. Assim era antes da queda.
Y de ese modelo depende la libertad de nosotros y de las naciones hasta el día de hoy. E é desse modelo que depende a liberdade das nações até hoje. Voy a dar un ejemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma criança, ele não faz a tarefa, se comporta muito mal, ele chega tarde, ele mente para você, ele vai conhecer o governo exterior de mãe. Sim ou não? Sim. Sim. A partir daí, você vai criar novas leis. Agora você chega a casa, você começa a legislar. Chega a casa da escola e se reporta comigo. Agora você já não vai usar mais celular até acabar a tarefa. Xbox ou jogo, 1 hora somente durante o dia. Esqueça amigos fines de semana. ¿Por qué? Porque él se comporta mal. Entonces, su libertad interior Então sua liberdade interior es cedida a un gobierno exterior é cedida a um governo exterior por causa del autogobierno. por causa do autogoverno. Mientras menos autogobierno tenemos, E quanto menos autogoverno nós temos, más otras cosas te van a gobernar. mais outras coisas vão nos governar. Entonces, en el caso de tu hijo, su libertad es expandida cuando él se porta bien. Então, no caso do seu filho, a liberdade dele é expandida quando ele se comporta bem, Si él llega a tiempo, se ele chega na hora, si él siempre está atento a todo lo que usted le dice, se ele está sempre atento a tudo que você diz, si él hace todo lo que usted le pide, se ele faz tudo que você pede para él ele. va a gozar de libertad. Então, ele vai gozar de liberdade. Y su libertad se va a expandir. E sua liberdade vai se expandir. Usted va a dar más responsabilidad Você dará a ele mais responsabilidade. porque la libertad te trae responsabilidad. Porque a liberdade te traz Entonces responsabilidade. él va a tener más autoridad para administrar cosas tuyas y de la casa. E assim você terá mais autoridade para Ele. administrar. Ele. Ele terá mais mais autoridade Para para administrar Cosas que você vai dar. coisas que você vai dar para ele. Va a tener más responsabilidad Vai ter mais responsabilidade, y va a gozar de más confianza. vai gozar de mais confiança. Mientras más confianza tú tengas en tu hijo, más carga vas a poner sobre E él. quanto mais confiança você tiver no seu filho, mais encargos você vai colocar sobre ele. Lo mismo ocurre en todos los niveles. A mesma coisa acontece em todos os níveis. Si en la iglesia tú muestras responsabilidad y fidelidad a Dios, Se na igreja você demonstra responsabilidade e fidelidade a Deus, lo más probable es que te den más carga, então você receberá mais encargos, más responsabilidad, mais responsabilidades, más autoridad. mais autoridade. Porque el que se gobierna a sí mismo Porque aquele que governa a si mesmo empieza a gobernar otras cosas también. começa a governar outras coisas também. Lo mismo ocurre en las naciones. A mesma coisa acontece nas nações. Si los ciudadanos se comportan mal, Se os cidadãos se comportam mal, si los ciudadanos no obedecen las leyes, se os cidadãos não obedecem às leis, si los ciudadanos estamos pensando cómo romper la ley y romper y hacer la vida más fácil se os cidadãos começam a burlar a lei e tentar fazer a vida mais fácil, por no obedecer la ley, por não obedecer à lei, entonces los gobiernos civiles se hacen más grandes. então os governos civis irão crescer, serão maiores. O sea, ellos van a comenzar a crear más leyes O para se- controlarte. Ou seja, eles começaram a criar mais leis para te controlar. Porque como ve que el ciudadano no se comporta, Porque como vê que os cidadãos não se comportam, tienen que crear más leyes para tratar de detener la corrupción y el pecado. tem que criar mais leis para tentar deter a corrupção e o pecado. Y mientras más leyes tenga el gobierno civil, E quanto mais leis o governo civil tiver, menos libertad tú tienes. menos liberdade você tem. Es más difícil trabajar, É mais difícil es trabalhar, más difícil abrir una empresa, mais difícil abrir empresa, más difícil obedecer a Dios, mais difícil obedecer a Deus. porque hay muchas regulaciones. Porque há muitas Regulaciones, regulamentações. pero eso es producto de nuestra falta de autogobierno. Mas isso é fruto da nossa falta de autogoverno. En Holanda hay un pueblo Em Holanda, há um povo que usted va y va a comprar leche. ¿Sí? Entonces, vai comprar leite, então você vai, está a vaca aí, todo um sistema que você vai com um recipiente, pega leite, aperta botão, sai leite, pesa leite, está aí caixinha com dinheiro, tudo, não tem ninguém. Você vai,
compra, pesa, pega troco, vai embora. A leite mais barata do mundo em este povo da Holanda. Imagina se nós trazemos esse sistema à Latinoamérica. O que vai acontecer? Se vai para a Bolívia, para a minha nação, eu falo o que vai acontecer. Primeiro a caixinha vai embora. Todo dinheiro, né? Vem outra pessoa com um balde, como fala? Um balde mesmo. Um balde, pega leite toda e vai embora sem pagar. Depois vem outro, rouba todo o sistema. E vem outro e pega a vaca e leva também. O dia seguinte, o dono, que vai fazer? Vai colocar uma câmara. Vai contratar um contador. E o preço da leite vai ser 2 ou 3 vezes mais caro. A falta de autogoverno hace que todo seja mais difícil. Faz com que tudo seja mais difícil. Hace que todo seja mais caro. Faz com que tudo seja mais caro. E hace que perdamos nossa liberdade. E isso faz com que nós percamos nossa liberdade. Porque não há confiança. Porque não há confiança. A base para a prosperidade é a confiança. A base para a prosperidade é a confiança. Então, se queremos ter liberdade, temos que voltar a praticar o autogoverno. Temos que voltar a praticar o autogoverno. E temos que começar na igreja a modelar isso. E nós, como igreja, temos que começar a trazer isso como modelo. Amém? Amém? Seguinte slide. Então, quando o homem caiu no sistema e o autogoverno já não é perfeito. Quando o homem caiu, o sistema também caiu. Próximo e o autogoverno já não é mais perfeito. Então, agora não somos perfeitos. Então, agora nós não somos perfeitos. E necessitamos de governo exterior. E precisamos de governo exterior. Uns capítulos mais tarde, seguinte, próximo slide. No outro capítulo diz... Por exemplo, em Gênesis 4:19 já vemos a primeira poligamia na Bíblia. Nós vemos a primeira poligamia na Bíblia, em Gênesis 4:19. O primeiro assassinato em Gênesis 4:8. Em Gênesis 4:8, o primeiro assassinato. Já o autogoverno se sale de controle. Então o autogoverno sai de controle. E aunque vivamos em mundo caído, e ainda que vivamos num mundo caído, Deus aún espera que nos autogovernemos. Deus ainda espera que nós nos autogovernemos. Por isso em Gênesis 4:6, Por isso em Gênesis 4:6, quando Caim estava a ponto de matar a seu irmão Abel, quando Caim estava a ponto de matar seu irmão Abel, Deus lhe disse e lhe advierte. Deus diz para ele e o adverte. O pecado está à porta. Pode ler a última parte. O pecado está à porta. O pecado está à porta, à espreita e ansioso para controlá-lo. Mas você deve dominá-lo e ser o seu amor. O seu amo, acho que é o seu amo. Ainda que vivamos em mundo caído. Ainda que vivamos num mundo caído, Deus aún espera que nos autogovernemos. Deus espera que nos autogovernemos. A Bíblia às vezes traduz isto em português como domínio próprio. Creo. A Bíblia às vezes traduz isso como domínio próprio, autogoverno como domínio próprio. Pero quizás mais precisa, a palavra original seria autogoverno. Mas quem sabe uma palavra mais precisa seria autogoverno. Próximo slide. A Bíblia ensina isto. É melhor ser paciente do que poderoso, é melhor ter seu próprio controle do que conquistar uma cidade. Necesitamos devolverle a nuestros hijos el entendimiento que el autogobierno es la forma de ser más poderoso. Devemos devolver aos nossos filhos o entendimento de que o autogoverno é o mais poderoso, é a ferramenta mais poderosa. En nuestras ciudades tenemos estatuas a grandes libertadores que conquistaron. Nas nossas cidades temos estátuas a grandes libertadores que conquistaram as cidades. Pero necesitamos una estatua al hombre más poderoso del mundo. Mas precisaríamos, na verdade, de uma estátua assim ao homem mais poderoso do mundo. El que se conquistó a sí mismo. Aquele que conquistou a si mesmo. Ese es el hombre más poderoso del mundo. Esse é o homem mais poderoso do mundo. Pero lamentablemente, cuando vino la caída, mas lamentavelmente quando a queda veio, inmediatamente Dios sabía las consecuencias. Imediatamente Deus sabia as consequências. Entonces él
creó un sistema de gobierno para protegernos del pecado. Então ele criou um sistema de governo para nos proteger do pecado. Es el primer sistema de gobierno exterior creado por Dios. Esse é o primeiro sistema de governo exterior Próximo criado slide. por Deus. Y es el gobierno familiar. E é o governo familiar. Y Dios lo explica en próximo slide. Próximo slide. ¿Puede leer? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Dios está describiendo aquí una realidad profunda que se manifiesta a través del parto. Deus está descrevendo aqui uma realidade profunda que se manifesta através do parto. El dolor de parto es un reflejo de una nueva realidad en el mundo. A dor de parto é o reflexo de uma nova realidade no mundo. Que así como la mujer pariría con dolor a sus hijos, Que assim como a mulher iria dar à luz a seus filhos com dor, ahora el hijo sería producto de dolor en la vida de la madre. agora o filho seria um fruto de dor, um produto de dor, um resultado de dor, perdão, Porque- na vida da mãe. Porque no hay nada más doloroso que criar un hijo en un mundo caído. Porque não há nada mais doloroso do que criar um filho num mundo caído. Usted no le tiene que enseñar al hijo a mentir, a hablar malas palabras. Você no tiene que enseñar a él a hacer ruim. El niño tiene un pecado original. A criança tem um pecado original. Y ese pecado original se manifiesta mientras va creciendo. Y usted dice, pero yo no le enseñé eso. E enquanto ele cresce, esse pecado vai se manifestando. E aí você vai falar: mas eu não ensinei isso para ele. Entonces, el parir con dolor es el reflejo de parirlo mientras lo crías. Então essa dar à luz com dores é o reflexo de você ter que ensiná-lo enquanto ele está crescendo. Y el propósito es crear un amortecedor para prevenir el pecado en el mundo, porque el niño nace con pecado. O propósito, então, do governo familiar é produzir um amortecedor, porque a criança, ela cresce com pecado. Entonces, el primer amortecedor es el autogobierno. O primeiro amortecedor, então, é o autogoverno. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no dejaron de hacer algo malo porque tu conciencia te lo impidió? Quantos de vocês deixaram de fazer algo mal, por exemplo, porque a sua consciência te impediu? Pero a veces la conciencia no es suficiente. Mas às vezes a consciência não é suficiente. Entonces, para eso está mãe. Então você precisa da sua mãe. Para eso está la madre, para enseñarnos E aí está a mãe para nos ensinar lo que es bueno y lo que es malo. o que é bom e o que é mal. Como un autogobierno para enseñarnos a tener autogobierno. Es Como para- un gobierno para enseñarnos a tener autogobierno. É como um governo exterior para nos ensinar a ter autogoverno. Si no te gobiernas, te van a gobernar. Se você não se governa, irão te governar. Y Dios le dice a la mujer que su marido la gobernaría a ella. E Deus disse à mulher que o marido dela a governaria agora. Entonces, Dios crea un sistema de gobierno para prevenir el crimen en un mundo caído. Então Deus cria um sistema de governo para prevenir o crime no mundo caído. Porque si el gobierno familiar fracasa, Porque se o governo familiar fracassa, no hay esperanza para una nación. então não há esperança para uma nação. Todos los violadores, Todos os abusadores, todos los mentirosos, os mentirosos, los corruptos, os corruptos, los asesinos, os assassinos, los ladrones, os ladrões, todos tuvieron una madre y un padre todos eles tiveram uma mãe e um pai. en el momento de la No concepción, momento que foi concebido. que no hicieron su trabajo como padres. Mas eles não fizeram o seu trabalho como pais. Y cuando los padres no hacen su trabajo, E quando a família não faz o seu trabalho, esos hijos se convierten en una amenaza para toda la población. esses filhos se convertem numa ameaça para toda a população. Entonces, Dios crea el gobierno familiar para protegernos en un mundo caído. Então Deus cria o governo familiar para nos proteger no mundo caído. Y vivimos en un mundo donde no queremos asumir responsabilidades. E nós vivemos num mundo em que não queremos assumir responsabilidade. Entonces, la madre a veces dice, no, es responsabilidad de él que el niño haga lo que quiere. Ah, não, é responsabilidade dele, que a criança faça o que quiser.
Y el esposo no se quiere hacer responsable de su esposa. E o esposo muitas vezes não quer também se responsabilizar pela sua esposa. El Nuevo Testamento es muy claro y enfatiza esto una y otra vez. O Novo Testamento é muito claro e enfatiza isso uma e outra vez. Que así como Cristo es la cabeza de la Que iglesia, assim como Cristo é a cabeça da igreja, Efesios, Efésios está escrito, y la cabeza de la iglesia que es Cristo murió para presentar a la iglesia pura, santa y sin mancha. e a cabeça que é Cristo morreu para apresentar a igreja pura, santa e sem mancha. Entonces así también el esposo es con la esposa, dice. Assim também é o esposo com a O esposa. sea que el propósito del marido es presentar a su mujer O propósito do marido é apresentar a sua mulher pura, santa y sin mancha delante de Dios. pura, santa e sem mancha diante de Deus. El marido es responsable por el carácter de su mujer. Cuando hablamos de gobierno, no es que el marido solamente es, ay, yo mando, yo tomo las decisiones. Puede ser, Nós não estamos falando do marido falar assim, ai, que eu mando e eu que tomo as decisões. Até pode ser. pueden ponerse de acuerdo como quieran gobernar administrar su hogar. O marido e a esposa podem se colocar em acordo quando vão administrar o seu lar. Pero el gobierno consiste Mas o governo consiste en asumir responsabilidad por mí y por los míos. Eso quiere decir que yo asumo responsabilidad por mí y por el carácter de mi esposa y el carácter de mis hijos. Isso quer dizer que o homem está falando, eu assumo responsabilidade por mim, pelo caráter da minha esposa e dos meus filhos. Desde que te casaste con tu esposa, o no sé si has visto, con tu esposo, no sé si has visto una mujer cuando se casa, o dos cosas pueden pasar. O se pone más bonita, más linda, más santa, menos fofoqueira. ¿Cómo Uma va? fofoqueira. Eso, menos fofoqueira, Isso. está mais entregada ao Senhor. Esse é o governo do marido. Mas se você ha visto uma mulher casou, desalinhou, fica, briga dia tudo, chata. Esse é o governo do marido. O governo do marido também. É um arte governar, porque é a capacidade que uma pessoa tem para produzir o melhor da outra. E isso vai em três sentidos. Primeiro, en el sentido del esposo con la esposa, mas también en el sentido de la esposa con sus filhos. Si seus filhos, você me mostra para mim, estão bem comportados, estão bem obedientes, estão fazendo tudo certo, isso me demonstra que você verdadeiramente sabe governar seu hogar. Que você verdadeiramente assume sua responsabilidade delante de Deus e não é negligente com sua responsabilidade. Pero a Bíblia fala que el que não governa sua casa não pode governar nada. Não pode governar igreja. Não pode governar uma cidade. Isto funciona biblicamente. El que não se autogoverna não pode governar a sua família, porque como um esposo que não se autogoverna vai falar para uma esposa que se autogoverna como viver, como fazer. Porque a autoridade não é algo que se dá, é algo que se reconhece. A autoridade é algo que não vem, autoridade é algo que vem de parte de Deus, pero que se aplica quando você lo reconhece em seu esposo. Su marido tiene que ganarse tu respeto, tu admiración, tu amor, por lo que ele é, por lo que ele vale. Porque eu falo assim, é muito fácil fingir em igreja. Todos somos muito lindos em igreja. Em o trabalho, todos arrumados, parece que temos a família perfeita. Pero quando um homem se gana o respeto de sua mulher em casa, é porque esse homem é verdadeiro. Quando um homem, ele ganha o respeito da sua mulher em casa, é porque esse homem é verdadeiro. Porque em casa não podemos fingir toda a vida lo que somos. Todo lo que somos sai em casa. Não podemos fingir em casa. E se em casa tu marido se ha ganado tu respeto, esse homem pode governar qualquer coisa. Pode governar qualquer coisa. E se tus hijos te respetan, tú puedes gobernar cualquier cosa. Porque eso emana de adentro hacia afuera, no de abajo, no de arriba para abajo.
É de dentro para fora, não de cima para baixo. La autoridad nace de adentro para A afuera autoridade nasce de dentro para fora y de abajo para arriba. e de baixo para cima. No es, la autoridad no es algo que se impone, es algo que se reconoce. A autoridade não é algo que se impõe, é algo que se reconhece. Cuando vamos a trabajar, Quando vamos trabalhar, muchos de nosotros hacemos esto. Vamos, estamos ahí, hacemos nuestro trabajo, no importa lo que faz de la derecha, izquierda, ponemos a huella digital, vai embora. Você não importa o que está acontecendo à sua direita e esquerda. Você acha que assim você vai ser promovida, você vai ser promovida gerente quando estão pesquisando alguém? Não. Pero se uma pessoa trabalha e faz sua parte, governa sua parte, e tem uma responsabilidade e ajuda outros, quando você vai ascender? Porque você vai olhar para você, o chefe. Por quê? Porque você pode governar sua parte e pode governar a outros. Não há crescimento espiritual não há crescimento espiritual sem a vontade de assumir responsabilidade. sem a vontade de assumir responsabilidade. Porque a terra e a criação lhe ha sido dada à igreja. Porque a terra e a criação já foi dada à igreja. E nós devemos administrar a herança de nosso Padre. E nós devemos administrar a herança do nosso Pai. E Deus quer que nós nos aperfeiçoemos. Deus quer que nos aperfeiçoemos E maduremos e amadureçamos para assumir mais responsabilidade por Ele e para Ele. para assumirmos mais responsabilidade por Ele e para Ele. Porque Deus governa as nações a través de nós. Porque Deus governa as nações através de nós. E Ele está buscando gente que pueda assumir responsabilidade em nome de Ele. E Ele está buscando pessoas que possam assumir responsabilidade em Eu nome não sei dEle. por que nosso Deus é tão generoso. Eu não sei Por que nosso Deus é tão generoso. por que nosso Deus é tão generoso. Pero nuestro Dios es un Dios que quiere compartir su poder. Mas nosso Deus é um Deus que quer compartilhar seu poder. Y está buscando gente responsable para entregárselo. Que está buscando pessoas responsáveis para Ele entregar. ¿Y sabes qué es lo primero que Él va a ver? E sabe qual é a primeira coisa que Ele vai ver? Tus hijos. Seus filhos. Tus hijos. Os seus filhos. Próximo slide. Pero Adán y Eva tuvieron un hijo. Adão e Eva tiveram um filho. ¿Cómo se llamó? Como é que ele chamava? Caín. Caín. ¿Cómo fue Caín? ¿Fue un buen filho? No, él fue un asesino. Fue el primer asesino. ¿Y sabe qué pasa cuando el gobierno familiar fracasa? Sabe o que acontece quando o governo familiar fracassa? Slide 16. Las generaciones se vuelven como su padre. As gerações acabam se tornando como seus pais. Toda la generación, los hijos de Caín se convirtieron en asesinos igual que su padre. Toda geração, os descendentes de Caim se tornaram assassinos assim como seu pai. Y el mundo se llenó de violencia. E o mundo se encheu de violência. Solamente unos capítulos más tarde. Só alguns capítulos mais tarde, Slide 18. Dios dice que la tierra está llena de violencia. Deus disse que a terra estava cheia de violência. Porque todos los hijos de Caín se convirtieron violentos igual que su padre. Porque os filhos de Caim se tornaram violentos igual ao seu pai. El gobierno familiar fracasó. O governo familiar fracassou. Y cuando fracasa, nuestras naciones se llenan de violencia. E quando o governo familiar fracassa, nossas nações se enchem de Que violência. cada familia cría bien a sus hijos, no necesitamos prisão. Se No cada, precisamos prisão. sim, já falou. Si cada familia cría bien a sus filhos, tuviéramos paz. Teríamos paz. Todos los problemas en las naciones Todos os problemas nas nações nacen en el hogar. nascem no lar. A veces nós queremos que o governo solucione problemas, certo? Crianças na rua, pessoas velhas abandonadas, mas todas as pessoas pobres, mas todo isso é produto de mau governo familiar.
Se a família é forte, se autogoverna e se autossustenta, é soberana, o que tem que fazer o governo? Muito pouco. Muito pouco. Pero quando o governo familiar fracassa, passa isso. O fim de toda carne chegou diante de mim porque a terra está cheia de violência. Então Deus hace algo drástico. Deus então faz algo drástico. Ele aplica como uma pena de morte a toda essa geração culpável de assassinato. Ele aplica uma pena de morte a toda essa geração culpada de assassinato. Direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. E começa de novo. E ele começa novamente Com uma família. com uma família. Não com um grupo de pessoas. Com uma família. E ele, quando Noé sale del arca, ele le dice a Noé las mismas palavras que le dijo a Adão e Eva. Ele fala... governa sobre o peixe, governa sobre a terra, governa sobre o céu. Ele abençoou, falou que o homem é criado à sua imagem, mas ele agregou uma responsabilidade que ele nunca falou para Adão e Eva. Ele acrescentou Algo novo que nunca Deus havia falado. Ele falou isto, próximo slide. Pode ler. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Pois a imagem de Deus o homem foi feito. Estabelecerei a minha aliança com você e com a sua descendência, isto é, com todos os seres humanos. Deus le disse a Noé, ¿viste lo que acabo de hacer con toda esa generación de asesinos? Deus falou para Noé, você viu o que eu fiz com toda essa geração de assassinos? Yo ya no lo voy a volver a hacer. Eu não vou fazer isso de novo. A partir de ahora, A partir de agora, Noé, te delego esa eu responsabilidad. te dou essa responsabilidade. Tú vas a hacer lo que yo hice. Você vai fazer agora o que eu fiz. Ahora tú castigarás el crimen. Agora você vai castigar o crime. Dios está creando. Esta es la primera vez que aparece la palabra alianza en la Biblia. É a primeira vez que aparece essa palavra aliança na Bíblia. Alianza no es una palabra religiosa, es una palabra jurídica, es una palabra de gobierno. É uma palavra de governo, não é uma palavra religiosa. Mejor traducción sería constitución. A melhor tradução seria constituição. Porque una constitución Porque uma constituição es delegar poder é delegar poder, y facultad facultar de una persona de uma a pessoa otra. a outra. Dios está creando un pacto con la humanidad. Deus está criando um pacto com a humanidade. Está delegando algo que solo le pertenecía a Dios. Ele estava delegando algo que pertencia somente a ele. Solo le pertenecía a Él. Só pertencia a ele. La facultad de justicia. A faculdade de justiça, De castigar el crimen. de castigar o crime. Él se la está delegando a Noé. Então ele delega a Noé, Tú ahora, você agora, el que derrame sangre de hombre. El que derrame sangre de aquele hombre. que derramar o sangue do homem, Você vai derramar seu sangue. Porque a imagem de Deus é feito homem. Entonces, Dios está creando el gobierno civil en Deus- Génesis 9. Então, em Gênesis 9, Deus está criando o governo civil. Porque cuando el gobierno familiar fracasa, Porque quando o governo familiar fracassa, el mundo puede entrar en un genocidio. o mundo pode entrar num genocídio. La Biblia enseña que el hombre es capaz de tirar una bomba, matarse él y matar a todos. A Bíblia está mostrando que o homem tem a capacidade de jogar uma bomba, matar todo mundo e ele mesmo. Entonces, para prevenir la violencia en las naciones, Então, para prevenir a violência nas nações, Dios crea un tercer sistema de gobierno. Deus cria então um terceiro sistema de El governo. gobierno civil. O governo civil. El gobierno civil no es una idea del hombre, O governo civil não é uma ideia do homem, es una idea de Dios. é uma ideia de Deus. Para protegernos Para proteger en la tierra na terra hasta que lleguemos al cielo. até que cheguemos ao céu. Podemos decir, de tal manera amó Dios al mundo, Podemos dizer, de tal maneira amou Deus o mundo, que dio a su Hijo para que cuando muramos lleguemos al cielo. que deu seu filho para que quando morramos nós possamos ir ao céu. Pero también podemos decir, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a gobierno civil Mas também podemos dizer, de tal maneira Deus amou o mundo que nos deu o governo civil para protegernos en la tierra Para no- hasta llegar al cielo. para nos proteger na terra até chegarmos no céu. Y ese es el tercer nivel de gobierno. Esse foi então o terceiro nível de governo. Si el hijo no obedece a su mamá y a su papá cuando está en la familia,
Se o filho não obedece a sua mãe e o seu pai quando está na família, mañana no va a obedecer al gobierno. amanhã ele não vai também obedecer ao governo. Y para eso está el gobierno civil. E por isso o governo civil está aí. Para proteger la vida inocente, tu vida, Para tus derechos. Para proteger a vida inocente, a sua vida, o seu direito. Porque usted es creado a imagen de Dios. Porque você foi criado à imagem de Deus. Dios ha creado un mecanismo para protegerte de otro ser humano. Deus criou um organismo para te proteger de outro ser humano. Porque usted es portador de su imagen. Porque você porta a imagem de Deus. Quiero invitarlo a estudiar más sobre esto. E eu quero te convidar a estudar mais sobre isso. Hay algo llamado las 7 leyes de Noé. Há algo chamado as 7 leis de Noé. Es el sistema jurídico más antiguo del mundo. É o sistema jurídico mais antigo do mundo. Que refleja las primeras leyes que Noé creó para obedecer a Dios. Que refletem as primeiras leis que Noé criou para obedecer a Deus. Entonces, próximo slide. Entonces, el gobierno civil, ahí está bien, tiene el propósito divino. O governo civil tem o propósito divino de punir criminosos y castigar inocentes. De punir criminosos y proteger inocentes. Y esto no es solo una idea do Antigo Testamento. Isso não é uma ideia só do Antigo Testamento. Es una idea del Nuevo Testamento. É uma ideia do Novo Testamento também. Que agarra su sustento en las Escrituras. Que tem uma fundamentação nas Escrituras. Primero de Pedro 2:13. Em 1 Pedro 2, 13 e 14. Por amor do Senhor, sujeitem-se a toda a instituição humana, seja o rei como autoridade suprema, seja os governadores como enviados por ele para punir os malfeitores e louvar os que praticam o bem. Esse é o propósito do governo civil. Esse é o propósito do governo civil. Punir malfeitores e proteger a vida inocente. E esto lo dice el apóstol Pedro. Y Pablo también fala la misma cosa. Siguiente slide. Paulo fala a mesma coisa. Este debe ser el pasaje más mal interpretado de la iglesia moderna. Essa deve ser a passagem mais mal interpretada da igreja moderna. Pode ler. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que fazem o bem, mas sim pelos que são maus. Vocês não terão medo das autoridades? Façam o bem. E serão louvados por elas, pois são ministros de Deus para o seu bem. Mas se fizerem o mal, tenham medo, pois não é sem motivo que eles portam a faca, pois são ministros de Deus, vingadores para destruir os ímpios. Está muito claro, né? Muito. Este pasaje não está dizendo que nossos governantes são divinos. Essa passagem não está falando que os nossos governantes são divinos. Está enseñando que el gobierno civil es una institución divina creada por Dios. Está ensinando que o governo civil é uma instituição divina criada por Deus. Que en nombre de Dios lleva la espada. Que em nome de Deus leva a espada. O sea, el poder coercitivo. Ou seja, o poder coercitivo. Como la fuerza divina. Com uma força divina. Para en nombre de Dios castigar a los malfeitores. Para no nome de Deus castigar os malfeitores. Es exactamente lo que habla Génesis 9. É exatamente o que fala Gênesis 9. Pero si los gobernantes están castigando al inocente, mas se o governante está castigando o inocente e está protegendo a los criminosos, e está protegendo os criminosos, não está cumprindo seu rol bíblico. Não está cumprindo o seu papel bíblico. E não é ministro de Deus. Então não é ministro de Deus. Deixa de ser. Deixa de ser. Próximo slide. Vamos a seguir enfocándonos em família, mas é importante entender estes três sistemas de governo para nossa proteção. Então, o governo familiar é a chave para um bom governo civil. O governo civil não pode estar bem se o governo familiar fracassa. Se o governo familiar não faz seu trabalho, a violência não vai poder ser controlada por el governo civil. Se o governo familiar não faz seu trabalho, a violência não poderá ser controlada pelo governo civil. A Bíblia ensina que Noé tuvo 3 hijos. A Bíblia ensina que Noé teve 3 filhos. Como foi Noé como padre? Noé não foi um bom pai. Como foi ele? Como foi, perdão? Noé como pai. Tuvo 3 hijos. Teve 3 filhos. Próximo slide. E um de seus filhos hizo algo muito mal. E um de seus filhos fez algo muito ruim, muito mal. Um deles.
Um deles, ele foi castigado e foi castigado. desta forma. Próximo slide. Ele foi castigado por Noé. E sabe quê? Sabe o que aconteceu? Todas as nações da terra vieram de los 3 filhos de Noé. Todas as nações da terra Próximo vieram slide. dos 3 filhos de Noé. Pode ler aí? Estes são os clãs que descenderam dos filhos de Noé, ordenados por nação, segundo a linha de descendência correspondente. Todas as nações da terra descenderam desses clãs após o grande dilúvio. Deus queria criar nações. Mas os 2 filhos de Noé, que foram bons, criaram nações. Excepto o filho maldecido por... Próximo slide. Ele não criou uma nação, ele criou um reino. A primeira vez que aparece a palavra reino é aqui. Que reino vino do filho maldecido por Noé? Que reino? O filho amaldiçoado. Babilônia, Babel, Acad, Calné, Nínive. En otras palabras, todos los enemigos de Israel vinieron del filho maldecido por Noé, del mal filho. As nações crueles nacen de pais irresponsáveis. Nações crueles son criadas por famílias irresponsáveis. A Bíblia enseña que de um mal pai, de uma geração, se gera nações e reinos crueles. E mire que Gênesis é um livro... Vejam que o Gênesis é um livro incrível. Próximo slide. Del filho de Noé, su bisnieto criou Babel. Babel representa um reino. Gênesis 11, Babel. Gênesis 12, Deus fala com Abraão. Próximo slide. E lhe promete que seria uma Grande. Que promete Deus para Abraão? Uma grande nação. Olha, todo o Antigo Testamento é Deus criando sua própria nação. É Deus criando sua própria nação em meio de reinos crueles. Deus revela su sabiduría y su inteligencia al mundo, haciendo que las familias produzcan naciones que revelen su bondad, su inteligencia y su sabiduría al mundo. Entonces, Génesis 11, reino. Génesis 12, nación. Deus está queriendo construir su propia nación. Y Él va a escoger una familia, porque a familia de Noé com sua família não foi bom. Então agora Deus vai começar de novo um plano. O plano de ter sua própria nação. E não será uma nação qualquer. Vai ser uma grande nação. Que característica vai buscar, vai pesquisar Deus para escolher a essa família que se vai convertir em uma nação? Que características pesquisou Deus para escolher Abraão? Quizá você fale, a fé, a obediência. Ele tinha muita coisa, ele tinha isso. Mas Deus fala com sua própria boca, por que escolheu Abraão? Vamos ao seguinte slide. Pode ler? Não posso esconder de Abraão o que vou fazer, porque seus descendentes se tornarão uma grande e poderosa nação. Por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Foi por isso que o escolhi, para que ele ordene aos seus filhos e a toda a sua família que me obedeçam e façam o que é bom e direito. Se Abraão fizer isso, cumprirei tudo o que lhe prometi. Deus escolheu Abraão porque ele seria um bom pai. Para ser o pai de uma nação. E Deus falou, se Abraão é um bom pai, eu vou cumprir minha promessa. Porque Deus é um Deus generacional. Deus é um Deus geracional. Geracional. Há promessas em tu vida
que Dios no las ha cumplido porque está esperando que tus hijos estén listos para heredarlas. Há promessas na sua vida que ainda não foram cumpridas, porque Deus está esperando que os seus filhos estejam prontos para herdá-las. Hay promesas estancadas en tu vida. Há promessas que estão estancadas na sua vida. Porque cuando Dios te ve a ti, Él ve generaciones. Porque quando Deus olha para você, Ele vê gerações. Y si tus hijos no van a mantener la promesa, E Ele vê se seus filhos vão conseguir manter a ¿de qué promessa. sirve que Dios te dé un ministerio, o te dé una empresa, o te dé muchas bendiciones? Então Deus quer te dar empresa, ministério, muitas bênçãos. ¿De qué sirve? Mas para que serve isso? Si tus hijos la van a perder. Se os seus filhos vão colocar tudo a perder. Dios le dijo a Abraham, tú serás una nación. Deus disse a Abraão, você será uma nação. Si yo veo el corazón que hay en ti, en tus hijos, Se eu vejo o coração que há em você, nos seus filhos. porque ellos son los que van a heredar la promesa. Porque são eles que vão herdar a promessa. Ellos son los que la van a continuar. Eles são que vão dar a continuidade. Porque hoy día, ¿cuántos de ustedes pueden llegar a la tumba de su tatarabuelo? Por que hoje muitos de nós não podemos chegar à tumba dos nossos tataravós? ¿Quién puede llegar a la tumba de su tatarabuelo? Algum de vocês aqui sabe onde é que está, onde seus tataravós estão sepultados? Alguém aqui? Tataravó. Tataravô. Sabe onde está sepultado? No bisavó, tataravó. Tataravô. Uma pessoa aqui. Un día você vai morir. Um dia você vai morrer. Todas las personas que te conocen As se van a pessoas morir. que te conhecem também vão Y morrer. las personas que conocieron a las que te conocieron. E as pessoas que conheceram os que te conheceram. Y tus bisnietos E os seus bisnetos no van a saber ni que exististe. nem vão saber que você existiu. No van a saber lo que Dios hizo en tu vida. Não vão saber o que Deus fez na sua vida. No van a saber las promesas de Dios en tu vida. Não vão saber as promessas de Deus na sua vida. No van a saber lo que construiste. Não vão saber aquilo que você construiu. Todo lo que pasaste, Tudo que você pasó y Pasó. aprendeu. aprendeu. Todo va a ser perdido. Tudo será perdido. Porque hemos perdido el entendimiento bíblico generacional. Porque nós perdemos o desenho bíblico geracional. Hoy yo estoy hablando de Abraham. Hoy yo estoy hablando de Abraham. ¿Por qué? Porque sus filhos continuaram o legado dele. E hoje eu posso chegar à tumba de Abraham, mas você não pode chegar à tumba de seu tataravô. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? O que a Bíblia é? La Biblia es la historia de una familia y su historia con Dios. Por eso você quando lê a genealogia, você passa, tantos nomes, ¿para qué eu quero saber? Porque no es tu familia. Pero la Biblia es el cuidado que tuvo Abraham de enseñar a sus filhos, de guardar, de escribir toda su historia con Dios para preservar el conocimiento de Dios en la tierra. Porque gracias a Abraham es que el conocimiento de Dios mantém hasta ahora y tenemos un monte de sabiduría de miles de años. Porque una familia fue fiel en contar su historia con Dios y pasar de generación a generación a generación. Deus ensinou a Abraham 4 coisas que tinha que multiplicar. Ele ensinou que ele tinha que multiplicar 4 coisas. Eu quero que vamos a slide 17. Aqui Deus promete a Abraham 4 coisas que ele tinha que ser fiel. A primeira, ele lhe promete muitos filhos. Conta as 3, pode contar, assim vai ser você, sua geração. Promete muitos filhos. Para cumprir a promessa de Deus, temos que ter muitos filhos. E se você não tem, ensine a seus filhos e a seus netos a fazer. Abraão só teve um filho, lembra? E era estéril, e também aconteceu igual com Isaac, foi difícil. Mas era a prova deles. Deus, slide 33, por favor. E Deus promete a segunda coisa, uma aliança. Fala comigo, aliança. Lembre que aliança é governo. Deus lhe promete que seriam governo. Eles tinham um governo familiar. Importante. Você ouviu da palavra patriarca? Patriarca era o padre de família que tinha o poder civil. Que tinha 2 roles. Era Dois pai, papéis. Dois Papéis. papéis.
era o governante civil sobre sua família de parte de Deus, era o patriarca. E esse era Abraão. Então, ele ensinou governo a seus filhos, a ser governados por Deus e ter leis justas, para convertir-se em uma nação. O modelo de governo em sua casa deve ser o modelo de governo de Deus. Você em sua casa legisla. Não, você não pode usar celular na mesa. Você tem que colocar desta forma o prato. Tem que lavar desta forma. Não, aí não vai os calcetines. Assim fala, calcetim, meias. Meias. Sim, as meias. As meias não vão aí, filho, vão aqui. Você governa e cria governo em sua casa. O governo em seu hogar é a mão de você ensinando os princípios de Deus em o dia a dia. Governo no seu lar. Você ha ido a uma casa que não tem nada de governo, é tudo um desordem. Não refleja a Deus. Não reflexa a Deus. Não reflete. Mas Deus. se você em sua casa governa, tudo em ordem, sapato, tudo, detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus está nos detalhes. E essa é a mão do governo de você que começa no lar. Amém. E Deus promete a Abraão que ele tem que multiplicar 4 coisas. A fé, a sabedoria, o conhecimento e a terra ou a riqueza. Deus promete a Abraão terra. Verdade? Muita terra. Você tem que ensinar a seus filhos a cuidar sua terra, a cuidar sua casa, a cuidar sua herança. Não que quando você morre, vai vender, vai dividir, cada um pega $50,000, $40,000, vai de férias, vai de vacações, acabou o dinheiro, estragou. E daí de novo eles têm que trabalhar e falam, eu trabalho porque não falta nada para meus filhos. E de novo tem que começar de novo. Em vez de fazer multiplicar a terra, multiplicar a riqueza, Deus quer. Abraão era o homem mais rico do mundo em seu tempo. Era mesmo. Você sabe quanto custava um cavalo ou uma das vacas de Abraão? E quantas eles tinham? Imagina, ele com seus servos foi e fez guerra contra um rei muito poderoso e ganhou. Tinha dinheiro para comprar as armas e tinha servos demais para ir à guerra e recuperar a seu sobrinho Lot, que justamente havia sido captivado. É porque ele tinha, né? Deus quer que multipliquemos. E vou encerrar com... não é casualidade, não é casual? Não é por acaso. Não é por acaso que Deus falou para Abraão que seja um bom pai. Isto meritava uma prova. Slide 36. Deus que pede para Abraão? Que pede? Que pediu? Pediu seu dinheiro, ele tinha muito. Por que não pediu todas as suas vacas? Abraão tinha muito. Por que não pediu? Vende todo. Vende todo e dá-me-lo a mim. Não. Ele lhe pediu seu filho. Mas a prova, pergunto eu, a prova era para Abraão? Não. Pode ser, mas eu acho que a prova era para Isaac. Havia Abraão treinado a seu filho para dar sua vida por seu Deus. Havia Abraão treinado a seu filho para falar, heme aqui, Senhor. Próximo slide. Estamos em uma sociedade onde entrenamos, nossos filhos são o Deus da casa. Nós estamos numa sociedade onde os nossos filhos são como deuses na casa. Eles são expertos em ser servidos. Eles são especialistas em ser servidos. E não em servir. E não em servir. Chegam à casa. Eles chegam em casa. E a vovó tá lá. Rápido, café. Ai, está frio. Café, vó, tá frio, vó. Assim é o homem. Um homão desse tamanho. 15 anos já muito grande. 15 anos, grandão. Mãe, não passou minha camisa. E depois fala que vem à igreja e fala, ai, não quero vir à igreja.
Porque ele vem e fala, e que a igreja vai ser por mim? Em vez de falar, que eu vou fazer por Deus? Se o filho não pode servir a sua avó, não pode servir a seus pais, não vai servir a Deus. Porque se não pode servir a quem vê, como vai servir a quem não vê? Porque se não pode amar a quem vê e tocar todos os dias, como vai amar a alguém que não pode ver? Temos que cambiar a mentalidade da igreja que nossos filhos são para Deus. Temos que mudar a mentalidade da igreja. Nossos filhos são para Deus. Nossos filhos são para Deus. Slide 39. Porque o Filho de Deus foi para você. Deus também teve um filho. E como foi o Filho de Deus? Um pai que entregou a seu filho por você. A salvação é um filho obediente. Um filho que obedece a seu pai e pediu para o pai, passa de mim, pai, esta copa. Passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Quando foi a última vez que tu filho falou para você, mãe, não seja feita a minha vontade, senão a de você? Uau. Quando foi a última vez que seu filho falou para você, vamos a fazer o que você diga, mãe? O que meu pai quer, eu vou fazer. Não o que eu quero. Esse foi o Filho de Deus, que entregou sua vida por você. A salvação da humanidade foi um filho obediente, Jesus. Ele tinha a opção. Ele escolheu a obediência. Ele escolheu de adentro para fora. Não foi imposto por pai. Pai pediu, mas filho tinha uma opção. Filho dentro dele decide ser como seu pai. E seu filho, de adentro para fora, tem que querer ser como você. Pero para que ele queira ser como você, você tem que inspirar com sua vida. Sua pai tem que inspirar com sua vida. Brasil precisa de líderes. Brasil precisa de gente de Deus em lugares de autoridade. De onde vai sair? Do vientre de você. Del vientre de las madres de la iglesia. E generacionalmente, poder trazer a benção de Deus. Eu vou fechar agora. Quero fechar com este passagem. Slide 41. Pode ler. Se somos filhos, devemos participar dos seus sofrimentos para que também possamos participar da sua glória. Slide 43. Esta promessa de Deus para você. Isto foi o que falou Deus para Abraão. E por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque vocês me obedeceram. Brasil será abençoado se você obedece ao Senhor. Amém. Com seus filhos. Não há outra forma maior de transformar o Brasil que se a igreja faz isto. Amém. Entregar filhos obedientes, amém, dispostos a servir a Deus e a seus pais. Amém. Por amor. Amém. Por amor. Um prazer haver compartilhado com vocês ontem e hoje. Deus abençoe muito. Deus abençoe muito. Obrigada, viu? Próximo.